Guerra na Ucrânia, 2 anos depois. Esse é o tema do nosso vídeo de agora. Fica aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, esse é o Vida Europa e o nosso assunto de hoje é um assunto um pouco, vamos dizer assim, indigesto, mas é um assunto muito importante para ser entendido, porque ele faz parte da Vida Europa. E esse vídeo é para todos aqueles que querem entender esse assunto e também muito importante para os brasileiros que vivem na Europa, porque esse é um assunto que está nas manchetes dos principais jornais ou mídias aqui da Europa e vai estar para os próximos tempos. Aproveito também para apresentar o nosso novo estúdio, se a gente pode considerar dessa forma. Sem enrolação, bora lá para o assunto. O assunto guerra na Ucrânia é um assunto muito complexo, tá? E nesse vídeo eu vou fazer a análise de uma forma bem sequinha, bem levinha, tá? Eu vou colocar aí nos cards a playlist, né, que eu fiz sobre a guerra na Ucrânia, tem com vários aspectos, inclusive ela está um pouco desatualizada, esse vídeo também ele vai servir para atualizar justamente o que está acontecendo agora. No dia 22 de fevereiro de 2022, a Rússia, comandada por Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia. Mas, na verdade, essa guerra ela começou muito antes, em 2014, quando Vladimir Putin, né, a Rússia, decidiu anexar a Crimeia. A Crimeia é uma península que até então pertencia à Ucrânia, ali no Mar Negro. E nesse momento estavam acontecendo duas coisas. A primeira, haviam manifestações na Ucrânia, o que se chamou de Revolução de Maidan, e essas manifestações de rua, os ucranianos pediam, exigiam mudanças na Ucrânia, especialmente querendo um governo mais pró-Ocidente, pró-União Europeia e não necessariamente pró-Rússia. Nesse momento também, quando o Putin anexou a Crimeia, a comunidade internacional ela não reagiu, né? Não teve muita reação. Teve algumas sanções econômicas, começaram algumas discussões, e a razão pela qual não houveram, especialmente aqui da Europa, grandes reações, é porque a Rússia, um país rico em recursos energéticos como o gás e o petróleo, fornecia os seus recursos energéticos muito barato para a Europa. Inclusive, oligarcas russos que compravam e financiaram vários projetos aqui na Europa. Vamos falar o caso do Nord Stream 2, né? Aquele gasoduto que estava pronto para ser colocado em atividade quando o Putin invadiu a Ucrânia. Porque o que o Putin imaginou? Ele pensou o seguinte: estava a Europa pós-pandemia, muito enfraquecida por conta que a pandemia foi um baque muito grande para todo mundo, para todos os governos. Não teve nenhum governo que acertou 100% aí. E aí o Putin achou que ele, vamos dizer assim, eu vou agora, né, anexar ou no caso nem anexar, ele queria fazer com a Ucrânia exatamente o que ele fez com a Bielorrússia. A Bielorrússia é comandada por um presidente pró-russo, que inclusive nas últimas eleições ele literalmente varreu a oposição, fez com que a oposição desaparecesse, criando aí um cinturão com a Rússia. E o Putin queria fazer a mesma coisa, ele queria tirar o Zelensky, né, um presidente que foi democraticamente eleito, e colocar um presidente pró-russo e fazer da Ucrânia e da Bielorrússia uma espécie de cinturão de ventos para que os ventos de democracia não pairassem sobre a Rússia. Aí você deve estar se perguntando, como assim, Adriana? E aí, tá vendo umas rajadinhas de luz, vocês não se assustem, não se incomodem. E aí, o que acontece? Por exemplo, ali a Ucrânia que faz fronteira com a Polônia. A Polônia, ela foi um país que fez parte do bloco socialista. A Polônia, ela é membro da União Europeia. A Polônia é membro da OTAN. E a Polônia, ela era muito pobre e ela se desenvolveu muito.
Os países bálticos, Látvia, Estônia e Lituânia, aqueles países bálticos, eles também enriqueceram, eles se desenvolveram muito. E aí, esses países, no caso da Ucrânia, começou a observar, até os próprios pessoal da Bielorrússia falou assim, poxa, eles estão tão bem dentro, né, voltados para o Ocidente, por que a gente também não pode? E foi a razão pela qual, e a razão pela qual que o Putin não quer que esses ventos democráticos cheguem aí. E a prova disso, né, na semana passada, né, houve a morte do principal opositor russo, o Alexei Navalny, né? Ele faleceu numa prisão na Sibéria, praticamente no Polo Ártico. Estava dando uma olhada nas fotos, né, dessa prisão, assim, uma coisa absolutamente espantosa. Sendo que em 2020, Navalny ele foi envenenado, né, e ele fez o seu tratamento, inclusive na Alemanha, em Berlim. E nesse momento ele foi perguntado, ele falou assim, por que você não fica no exterior comandando a oposição? Ele falou, não, eu vou voltar para a Rússia para eu comandar a oposição da Rússia. E quando ele chegou em Moscou, ele foi preso e ele foi condenado em vários processos com a desculpa de extremismo e depois colocado nessa prisão na Sibéria. Não sabe-se ainda, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, não se sabe as causas da morte dele. Inclusive, a família exige o corpo dele, né? E a comunidade internacional também quer saber o que aconteceu, porque quando ele saiu da Alemanha de volta para a Rússia, ele estava bem de saúde, estava curado desse envenenamento. E até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, o corpo primeiro estava num hospital na Sibéria e depois aí não se sabe, há muitas, vamos dizer assim, informação e contra-informação circulando. A única coisa que se sabe é que a sua esposa, Yulia Navalny, ela vai seguir o trabalho dele de oposição contra o regime de Vladimir Putin. Você deve estar se perguntando como continua a guerra na Ucrânia. Bom, simplesmente não tem material bélico, né? Porque quantidade de munição, de tanques, aviões. A própria Rússia mesmo, que tem um dos maiores exércitos do mundo, teve aí vamos dizer assim, perdeu muito, né? Perdeu, além da quantidade de soldados, né? Há um cálculo de mais ou menos 300 mil soldados mortos, mas esses números são difíceis de provar. Mais aviões, navios, inclusive navios históricos que foram afundados no Mar Negro. Tudo isso é muito problemático, até porque os países, especialmente aqui na Europa, eles se deram conta, especialmente com a morte do principal opositor russo, Alexei Navalny, que o Putin, sinceramente, ele não está nem aí para nenhum acordo internacional e ele pode fazer o que ele muito bem entende, inclusive atacar a qualquer momento algum país da OTAN. Na situação atual, eu até resolvi, antes de seguir esse vídeo, dar aqui uma pesquisada, que é uma discussão aqui na Europa, até botei o óculos para eu ver direitinho, numa cidade chamada, eu não sei se eu vou pronunciar certo, Andiwika, eu acho. É uma cidade que fica, uma cidade muito pequenininha, que fica ali para a região de Donbass, porque com essa guerra toda, né, o que a Rússia conseguiu? Conseguiu ali ficar onde já estava, né, porque eles anexaram a Crimeia, depois foram para Donbass e Luhansk, tomaram Mariupol e fizeram um corredor, né, ali do leste da Ucrânia, descendo até o Mar Negro. E essa cidade que caiu, inclusive agora, lendo essa notícia, que inclusive diz que os soldados russos destruíram a cidade, aliás, uma característica de Putin, né? Ele fez a mesma coisa com Mariupol, e que ele simplesmente matou todos os soldados ucranianos. Antes da morte do Navalny, havia uma teoria circulando dizendo que potencialmente
Putin poderia vir atacar algum país membro da OTAN. Eles falavam muito da Polônia, né, pela proximidade, ou os países bálticos, né, que como eu expliquei aqui um pouco antes no vídeo, né, que foram, inclusive foram províncias, né, da União Soviética, para meio que se justificar o fim da guerra, dizer para a população interna, olha, a gente está perdendo a guerra contra a OTAN, a gente não está perdendo a guerra com a Ucrânia. Mas depois da morte do Navalny, não somente eu acredito, eu já li bons textos, inclusive para gravar esse vídeo eu li bons textos a respeito, e penso que vai vir uma espécie de muro de Kiev, né, como no passado teve o muro de Berlim, só que era o bloco socialista contra o bloco capitalista, e agora é o bloco de países democráticos contra bloco de países ditatoriais, e um atraso, simplesmente, né? Porque Putin não respeita mais nenhuma lei a nível internacional. Ele se retirou de organismos internacionais, como, por exemplo, da Corte de Justiça Europeia, que a Rússia fazia parte. Uma coisa também que tem sido muito característica dessa guerra, né, para ambos os lados se resguardarem, né, os seus soldados e também o seu material bélico que não existe no mercado, vamos dizer assim, é a guerra de drones, né? Inclusive, a Ucrânia vem atacando alguns alvos já na Rússia usando drones. Então, tipo assim, aqui na Europa existem vários pensamentos, do tipo um possível ataque de drone ou um possível ataque de cibernético, bomba atômica. Eu particularmente acho que isso não viria a acontecer, até porque se o Joe Biden nos Estados Unidos e o Putin resolverem apertar os botões vermelhos, o mundo acaba. Mas seguramente há uma instabilidade muito grande, né? A gente pode também ver o que aconteceu aí em Israel, né? Na guerra Hamas contra Israel, que esse ataque brutal, né? Que Israel sofreu desse grupo terrorista Hamas, aliás, grupo terrorista que fazem os palestinos como reféns, né? Aliás, eu acho que o povo mais refém do mundo são os palestinos. Mas o que eu quero dizer com isso é que há um ponto de instabilidade, seguramente, para desviar a atenção dos Estados Unidos e da União Europeia para ir, né, para Israel, para tirar a atenção, inclusive apoio militar da Rússia, para eles realmente, finalmente, conseguirem, vamos dizer assim, colocar um presidente pró-russo como Putin efetivamente quer fazer com a Ucrânia. Aí com a Venezuela de Maduro querendo invadir a, a Guiana, né, que é um país livre, democrático, e é numa história antiga, num contexto histórico bastante antigo, mas que no passado foi resolvido, mas que em 2015 encontrou-se petróleo de melhor qualidade do que o petróleo que tem na Venezuela, e aí com a justificativa de atacar, inclusive até ele, o Maduro chegou inclusive a nomear, né, um comandante para ser o presidente ou o governador da província de Esequibo. E aí, mais uma vez, com o intuito, sobretudo, de desviar a atenção dos Estados Unidos, desviar também, porque falou-se, né, de uma possível construção de uma base militar na Guiana, e automaticamente isso também, em vez de jogar para a Ucrânia, em vez de ir para a Ucrânia, vai para a Guiana, rimou, ou vai para Israel. Então, tudo isso gerando pontos de instabilidade. Bom, por fim, para concluir esse vídeo, esse assunto que é um assunto bastante difícil e bastante complicado de se entender, eu acho que a reflexão que a gente fica aqui é o que queremos, né? Queremos e se queremos viver em países livres e democráticos ou se queremos viver baixo ditaduras, né? Com ditadores perseguindo opositores, perseguindo minorias, e se não, ou se queremos ser sociedades multiculturais, onde todos que são e pensam diferentes podem conviver de uma forma pacífica. Tá certo? Esse foi o vídeo sobre guerra na Ucrânia. Eu sei que não é um assunto
exatamente muito agradável, mas é um assunto muito importante. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curte, compartilha e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Vida Europa.